Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre dívidas externas, dependência financeira e algumas instituições financeiras internacionais. Vamos lá? Pessoal, uma das marcas do sistema financeiro internacional é a interdependência e o fato de que os mercados estão completamente ligados uns aos outros, tornando assim bastante dinâmica a relação econômica entre países, instituições financeiras, enfim, o fluxo comercial como um todo. Bom, alguns países, diante desse cenário, podem ser credores ou ser devedores no mercado internacional, por causa dessa ligação entre países e instituições financeiras. Existe uma questão dentro do mercado financeiro que é a dívida externa bruta, que é o valor total que o setor público e o setor privado de um país, como os governos e as empresas, devem a não residentes, ou seja, a outros países, bancos estrangeiros e instituições financeiras multilaterais, como é o caso do Banco Mundial e o FMI. Nessa tabela, pessoal, a gente observa os 10 países com as maiores dívidas externas brutas do mundo e, no caso, a posição do Brasil nesse ranking. No primeiro lugar, a gente observa que os Estados Unidos têm uma dívida de 15 trilhões e 680 bilhões de dólares. Notem que no segundo lugar nós temos o Reino Unido com uma dívida de 9 trilhões de dólares. Esses valores são valores brutos. Se a gente for fazer uma relação com o PIB, a gente tem um outro dado interessante. O PIB dos Estados Unidos é maior que esse valor da dívida, então ele não tem 100% da sua dívida comprometida. Já o valor da dívida do Reino Unido, esses 9 trilhões, corresponde a aproximadamente 300% do seu PIB. Então, às vezes, o valor da dívida é alto, mas o país não tem o comprometimento total do seu PIB com aquele valor, porque também tem um PIB muito elevado, e às vezes o valor da dívida é baixo, porém o PIB, por também ser muito baixo, esse valor da dívida acaba ultrapassando esse valor total do PIB. O Brasil aparece no ranking 24, na categoria 24 desse ranking, com uma dívida de 535 bilhões de dólares. Essas dívidas externas elas tendem a causar um impacto maior em países em desenvolvimento, como o caso dos emergentes, o Brasil, que fizeram empréstimos em instituições financeiras a fim de financiar o seu processo de crescimento. Para que tivessem acesso às linhas de crédito, esses países passaram a abrir as suas economias ao mercado internacional. E em vários casos, como por exemplo, o Brasil, e de outros países emergentes da América Latina, a elevação das taxas de juros internacionais ocorridas a partir da década de 80 produziu um grande aumento das dívidas externas. Alguns desses países se tornaram insolventes, ou seja, chegaram a decretar a moratória, como foi o caso da Argentina em 2001. A moratória é decretada quando, diante da incapacidade de um país de pagar uma dívida, o devedor, no caso o país, ele estabelece um período de adiamento ou suspensão dos pagamentos, buscando ali melhorar a condição econômica do país para depois restabelecer esse pagamento. Os países mais desenvolvidos, que têm uma economia mais dinâmica, além de ter uma grande capacidade de exportação no mercado internacional, eles vão apresentar melhores condições para pagar os juros e as dívidas dessa conjuntura internacional. E as taxas de risco oferecidas ao mercado vai ser menor. Então, por isso, ele vai conseguir honrar e quitar a sua dívida melhor. Já os países mais pobres, eles vão se encontrar numa situação mais delicada, particularmente o do continente africano. Por quê? Em alguns casos, esse endividamento, ele parece pequeno, só que como a economia do país é muito engessada, pode representar um valor assim muito alto em relação ao PIB. Isso vai fazer com que seja mais difícil o pagamento dessa dívida a longo prazo. A gente pode citar um exemplo aí de acordo feito entre o Brasil e esses países africanos, porque o Brasil também já emprestou muito dinheiro para os países africanos. Em 2013, houve um perdão de 900 milhões em dívidas
milhões de dólares, né, em dívidas de 12 países africanos. O Brasil ele fez uma negociação com esses países e, em troca de fazer com que algumas empresas brasileiras sejam instaladas nesses países, né, acordo bilateral de comércio, houve o perdão de mais de 900 milhões de dólares em dívidas que o Brasil emprestou para esses países africanos. Bom, e toda essa relação de endividamento, né, de credor, de devedor, elas são estabelecidas, são gerenciadas por instituições financeiras mundiais. Essas instituições, elas são muito importantes porque dentro desse mundo globalizado, são elas que vão acabar fomentando esse comércio, essa dinâmica financeira internacional, pelo menos, né, em teoria. No entanto, essas instituições acabam às vezes se envolvendo em polêmicas por causa de orientações políticas, por causa de decisões mais controversas, que a gente vai entender quais são essas instituições e o que elas promovem no mercado internacional. Bom, pessoal, esse sistema financeiro internacional ele começou a ser organizado a partir da Conferência de Bretton Woods, que reuniu representantes de 44 países na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Esse acordo ele contou aí com a adesão de todos os países capitalistas, né, que combatiam as tropas do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esse sistema político e econômico de Bretton Woods estabeleceu a paridade entre o dólar estadunidense e o ouro. No caso, $1 é igual a 31, gramas do metal, né, do ouro, e tornou-se a moeda mais importante e a referência internacional nos negócios. Com isso, o dólar se converteu em uma espécie de moeda internacional, utilizada como principal veículo nas transações comerciais mundiais. Uma das instituições financeiras mais importantes na atualidade é o FMI. O FMI ele tem o objetivo de oferecer socorro financeiro a países em crise, evitando que a situação se alastre para outras economias e afete negativamente as finanças globais. A aprovação dos créditos, no entanto, ela obedece critérios políticos e ideológicos estabelecidos sob a influência direta dos países mais ricos, com peso maior nas decisões da instituição. Ou seja, quanto mais rico é um país, mais ela vai contribuir com o FMI e vai ter um peso maior nas decisões desse bloco. Em 2015, ele contava com 188 membros que contribuíam, emprestando dinheiro para a instituição, para que esse dinheiro depois fosse emprestado a países que precisassem. E existem 5 integrantes, no caso Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, que concentram mais de 1/3 do peso proporcional das votações que decide as ações políticas e econômicas associadas ao bloco. Esses países, eles também são aqueles que mais doam dinheiro, que depositam dinheiro no bloco, por isso eles têm um poder de decisão maior. Os Estados Unidos, para vocês terem ideia, eles detêm o maior poder no órgão, que representa, no caso, 16% dos votos totais. Bom, essa distribuição dos pesos equivalentes a cada um dos membros é objeto de polêmica, Por quê? Os países com menor representação, como é o caso do Brasil, cujo peso na votação é de apenas 1,72%, reivindica forma na estrutura de distribuição de cotas, para que ele tenha um peso maior e aumente a sua influência na instituição. Uma outra controvérsia se refere às condicionalidades impostas pela instituição, como a política adotada, enfim, a forma como ele empresta esse dinheiro para outros países. Então, para obter ajuda financeira, os países têm que cumprir um rígido programa de ajustes de contas internas, orientado principalmente para que esse país consiga pagar essa dívida futuramente. Isso pode gerar problemas como desemprego, a menor efetividade das políticas sociais nos países que pegaram essa dívida emprestada, entre outros. E eles atingem principalmente a parcela mais vulnerável da população local, que são os pobres. Uma outra instituição financeira internacional, pessoal, é o Banco Mundial. Ele foi criado inicialmente com a incumbência de financiar a reconstrução de países após a Segunda Guerra Mundial. Só que, originalmente, ele se chamava Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, em inglês. Atualmente, esse banco, ele se transformou no Banco Mundial e ele é um grupo composto de 5 organizações.
ele capitalizou-se vendendo no mercado títulos garantidos por seus membros e hoje ele conta 188 membros que pertencem ao FMI. Esse Banco Mundial ele tem uma assembleia de governadores e um conselho de diretores, sendo seu mecanismo de voto também proporcional, assim como é o FMI. Bom, os Estados Unidos eles também têm o maior poder de voto nessa organização e é importante ressaltar que é o país que mais emprestou dinheiro para alavancar as economias da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, o Banco Mundial ele vem se dedicando ainda, além desse empréstimo de dinheiro para salvar em situações de crise, ele atua em uma série de outras questões, particularmente para promover o desenvolvimento sustentável e socioeconômico de vários países, principalmente do mundo periférico, né? Além disso, nas últimas décadas, ele promoveu investimentos em projetos de caráter ambientalista, que ganharam mais espaço na agenda de interesse da instituição. Lembrando que não só países podem pegar esses empréstimos, mas grandes empresas também. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre esses organismos financeiros internacionais, sobre as dívidas externas. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, clica no joinha aí. Até a próxima aula. Tchau!